Olá pessoal, começa mais um programa Avanço Tecnológico. Você, assim como eu, que é um entusiasta no mundo da tecnologia, acompanha o programa, tá imperdível. No programa de hoje, eu estou trazendo aqui a satisfação de trazer meu amigo Pedro Jesus. Ele que é engenheiro, professor do Senai de Pindamonhangaba e mestrando em dispositivos eletrônicos pelo ITA, aqui de São José dos Campos, né, Pedro? O tema hoje central, a gente vai falar teoria na prática. Então, não sei se vocês estão vendo aí, com certeza estão vendo, que tem vários experimentos aqui, que ele vai mostrar o conceito da eletricidade em experimentos reais, mais ou menos simulando, né, Pedro, o que eles faziam em 1800, como que os cientistas desenvolveram essas tecnologias no passado, né? Isso. Muito obrigado, Pedro, por vir aqui, aceitar o convite e vir aqui no estúdio da Finco TV participar desse programa com a gente. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês esse conhecimento. Nossa, uma honra para nós. E a aplicação na prática, né, do conhecimento. Ô Pedro, fala pra gente como que está o ensino da ciência hoje na ciência e tecnologia na escola, como que está isso? Bom, boa pergunta. Eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. Em 1800, 1900, 1920, quando Einstein ganhou o prêmio Nobel, né, 1921, como que nessa época, né, no século passado, eles conseguiam provar conceitos matemáticos, conceitos de física, de eletricidade, mecânica, né, e provar na prática o conceito teórico. Sem internet. Não tinha recurso, não tinha nem papel higiênico direito, né, não tinha recurso nenhum, né? E hoje o professor do ensino médio não consegue, em 2021, mostrar isso. Será que o custo é tão alto para ter esses equipamentos? O que é isso? Então eu quero mostrar isso para vocês. Que legal. Mostrar como montar isso na prática. Legal, eu vi que você trouxe alguns experimentos aqui, né? Mas hoje o foco a gente vai falar em eletricidade, né? E acompanhe, pessoal, que a gente vai fazer depois um outro programa também com outro tema bem bacana. Sobre eletricidade, como foi o desdobramento do conceito do desenvolvimento da eletricidade? Bom, a gente sabe que eletricidade tem a ver com elétron, né? Elétron veio o nome eletricidade. Certo. Mas aonde que surgiu isso? Foi lá na Grécia, 600 a.C. A primeira coisa que foi descoberta lá foi o ímã, né? Então, os gregos, né, a atual Turquia hoje em dia, eles descobriram uma pedra chamada âmbar. É uma pedra meio amarela, né? Tem uma tonalidade, tipo a cor do sol, né? Certo. E eles chamavam de elétron. Então, daí que surgiu a tradução para o inglês, português, veio do elétron. E ela tinha capacidade de atrair pequenos objetos, né? Puxa, e eles chamavam, era um deus que está aqui dentro. Era tudo um deus para eles, né? E eles deram o nome lá dos deuses. Só que ninguém sabia nada, então passou 1.200 anos, o único conhecimento do planeta era a atração. Só isso, não tinha mais magnetismo, acabou. Negativo e positivo, né? Só isso, não tinha nenhum avanço, né? Aí passou 1.200 anos, avançou um pouco, né? Passou um bom tempo. Eles perceberam que se eu atritar uma caneta, um objeto, né, eles usavam vidro, né, um tubo de vidro. Se eu atritar, ele atraía também. Então eu conseguia replicar aquela propriedade da pedra através do atrito. Legal. E também ficou um bom tempo, vou mostrar aqui para vocês, um bom tempo, esse era a maior tecnologia. A gente é criança esse experimento, isso, né? Isso aqui a gente já viu. Então 1200 era o que eles conheciam também nessa época. Legal. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha que legal. Aí foi descoberto, né, nessa época, a eletricidade estática, que tinha a mesma característica da pedra, de atração. Peraí, tem algo mais. Alguma coisa, a gente conseguiu replicar aquele fenômeno, né, que era mineral, através do atrito. Mas aí passou anos até chegar em 1780. Somente em 1780, que aí, na minha opinião, foi a descoberta que mudou a chave da eletricidade. Foi em 1780, o Luigi Galvani, ele era um médico italiano. Certo. Só que ele era médico, e
médico na Itália, em Bolonha, né, Universidade de Bolonha, e ele não sabia nada de eletricidade, né? Ninguém sabia na época, né, na verdade. Sim, ainda estava... E ele estava testando lá uma máquina de eletricidade estática num sapo, só que o sapo estava morto. Aí o sapo, ele se movimentava mesmo morto. Até relatos que a esposa dele disse assim: nossa, o sapo está se mexendo, mas ele está morto. A esposa observou isso. E o que eles entendiam? Ah, não, a eletricidade deve estar conduzindo através do sapo. Certo. É isso que ele imaginou, né? Só que ele demorou 11 anos para fazer alguma publicação, um artigo. E o que ele fez? Ele colocava o sapo a tomar uma tempestade para ver se o raio ia fazer a mesma contração do músculo, né? E começou a fazer teste. Até que um dia na casa dele, ele percebeu que o sapo enfincado numa haste começou a se movimentar também. Daí ele falou: opa, não tem nada a ver com a eletricidade externa. Acho que tem alguma coisa a ver dentro do sapo. Será que é o espírito? Será que é? E daí ele chamou de eletricidade animal. Esse é o termo técnico que ele usou. 1780. Caramba. Só que ainda não tinha certeza. Será que é o espírito? Será que é uma energia que está lá, né? Aí veio Alexandre Volta. Alexandre Volta era 150 quilômetros de distância. Era a Universidade de Pávia, na Itália também. E daí o que ele fez? Bom, eu vou começar a ver se é o metal que está tendo alguma... o objetivo é o metal que está produzindo essa eletricidade ou será que é o sapo? Aí começou a testar diferentes materiais, né? Ele pegou o latão lá, que no caso era cobre e zinco, né? E viu que realmente estava produzindo aquele efeito. Então não era o sapo, e sim os metais, né? Aí ele começou o entendimento da condutividade elétrica dos metais. Isso, e eu vou replicar esse experimento aqui para vocês. A gente vai produzir a primeira pilha da história, né? Da humanidade, aí, a nossa pilha do Volta. Acompanha aí, tá? Olha, acompanha no próximo bloco, ele vai mostrar esse experimento, acompanha com a gente aí. Agora, você tem um canal, deixar o pessoal curioso no segundo bloco, você tem um canal no YouTube, né? Sim. Chama Teoria na Prática, que é até o tema hoje. Teoria na Prática com Pedro. Com Pedro, Teoria na Prática com Pedro. Qual foi a ideia, Pedro, de criar esse YouTube, criar esse canal para mostrar essas teorias, mostrar a prática? A ideia é que eu pensei o seguinte: os alunos eles aprendem física, né? Estuda para o Enem, vestibular, né? E esse estudo é muito teórico, né? E fica muito abstrato. Ele não consegue ver aqueles conceitos, por exemplo, matemática, vetores, física, trajetória do objeto, é tudo teórico. Integral, tudo isso. Tudo falta entender como que surgiu esse conceito para ele aplicar, né? E assim, antes da gente terminar esse bloco, é interessante só contextualizar. Quando você faz na prática, é mais fácil você absorver o conhecimento. É muito mais fácil porque você vivencia nessa experiência. Então não fica só na teoria, você não fica passivo perante uma informação, um conhecimento, né? Pedro, muito legal. Pessoal, olha, continue acompanhando o programa Avanço Tecnológico, tá imperdível, olha, voltamos já. Pessoal, voltamos para o programa Avanço Tecnológico. Você, assim como eu, assim como o Pedro, que é apaixonado pelo mundo da ciência, da tecnologia, acompanha o programa Avanço Tecnológico, está imperdível. Hoje, tenho a honra de estar recebendo aqui o Pedro Jesus, ele que tem um canal no YouTube, né, chamado Teoria na Prática com Pedro. Ele é engenheiro, professor do Senai de Pindamonhangaba e está mestrando em dispositivos eletrônicos no ITA. E está mostrando para a gente assim, aqui todo o conceito. Eu acho que é muito interessante isso, mostrar a prática, tá? Então peço para vocês acompanharem, está muito bacana mostrar alguns conceitos na prática, né? E em forma de experimentos. Ô Pedro, a gente estava falando, você explicou sobre um conceito da eletricidade no passado, 1700, como que foi todo o desenvolvimento, né? Demorou até porque você não tinha, obviamente, a velocidade que se tem hoje, né? De informação e tudo mais, né? Hoje fica muito mais rápido, né? Você precisa de alguma coisa, você consegue baixar arquivos, né? Você consegue consultar ou assistir alguns tutoriais na internet, né? Nas redes sociais, é muito interessante. Agora, nós prometemos no primeiro bloco que você ia mostrar a primeira bateria, né? O conceito da primeira bateria. Você pode mostrar para a gente, por favor? Eu vou mostrar aqui para vocês como é simples, vocês podem fazer em casa. Essa o que é? Seria tipo seria o cobre, né? Aqui é o cobre, né? Certo.
Na época, aqui a gente tem a moeda de 5 centavos, que ela é revestida de cobre, e aqui eu tenho uma arruela de zinco. São dois materiais diferentes. O zinco ele tem um excesso de elétrons e o cobre, que é a moeda de 5 centavos, falta elétrons. Então a gente tem uma diferença, tem um desequilíbrio aqui, tá? O que eu vou fazer, ó, eu vou colocar a moeda e a arruela aqui e vou pegar um papel mesmo, ó, papel simples, e vou colocar aqui no vinagre, olha só. Vou molhar aqui. É simples, né, Pedro? Quer dizer, custo baixo, né, para fazer esse experimento, né? Muito baixo esse custo, é coisa de centavos aqui, né? Bom, vou colocar aqui em cima, ó, e vou colocar o zinco aqui em cima, ó. Você percebe que eu estou empilhando, né? Eu estou empilhando cobre, papel embebido com vinagre e zinco. Então esse empilhamento surgiu o nome pilha, por isso que o nome é pilha mesmo. Então... Estou empilhando. Legal. E agora eu vou medir aqui para a gente ver quantos volts vai ter nessa nossa pilha. Esse é um voltímetro fácil de achar, né? Sim, sim. A gente vai medir aqui na escala de volts. É por isso que o Alexandre Volta, o sobrenome Volta, homenageou a unidade de tensão elétrica. Por isso que é volts, por causa do Volta. Que legal. Não sabia disso. Eu acredito que talvez você também não sabia. Olha só, 0,99 volts. Praticamente 1 volt com uma pilha tão simples assim. Agora eu vou montar a segunda para a gente ligar na calculadora. Vocês viram o conceito da pilha, né? Mostrando até o voltímetro, né? Deu 0,9, né? Isso. 0,9 volts. Agora ele vai mostrar numa calculadora, funcionando a calculadora. Por favor. Bom, aqui eu repliquei, né? Então eu fiz duas pilhas de 1 volt, né? Então eu vou ligar elas, eu vou empilhar uma em cima da outra. Então vai dar 1 mais 1, vai dar aproximadamente 2 volts nessa pilha aqui. Então quando eu ligar aqui, a calculadora vai funcionar, olha só. Então aí você vai fazer uma conta para ver se está funcionando, né? Bacana. Vou mostrar aqui para vocês, ó. 6 mais 3. Opa. 6 mais 3. Então aqui a gente criou o cobre é o positivo e o zinco é o negativo. Então a gente criou duas polaridades diferentes, que seria exatamente o que a gente tem numa pilha. A pilha que tem numa bateria que tem no carro, que tem no celular, no seu smartphone. O conceito foi criado. Isso. Mas aí naquela época, obviamente, teve outros estudos que foi aperfeiçoando e deixando na condição que está hoje, né? Mas foi uma revolução, não foi? Foi uma revolução, porque até esse momento, o que eles tinham? A eletricidade estática lá do atrito, eles conseguiam até armazenar em alguns vasos, lá, o jarro de Leyden, eles armazenavam a eletricidade estática. Só que durava 1 segundo, descarregou. Agora aqui a gente tem uma duração de 4 horas, essa aqui eu poderia deixar 4 horas e utilizar essa pilha aqui do Alexandre Volta. Então eu posso considerar então que foi na Itália que foi o grande desenvolvimento, que se descobriu a pilha? Sim, foi. Tanto é que eu tinha comentado anteriormente que o Alexandre Volta é da onde surgiu a unidade volts. Por isso que a gente diz que é 1 volt, 2 volts, por causa do Alexandre Volta. Para a gente conhecer, para quem está assistindo, quer saber um pouco dessa história, é só procurar pelas redes sociais, pelo Google, consegue achar? Ou tem alguma fonte específica? Meu Instagram é Teoria na Prática. Lá tem, Teoria na Prática. Teoria na Prática, _YT, de YouTube. Aí acha a teoria lá. Legal. Não, bacana. Olha, no segundo bloco a gente vai mostrar um outro experimento, não vai? Vamos. No último bloco, perdão, no terceiro bloco. Vamos. Qual experimento que a gente vai mostrar? Bom, então aí surgiu a pilha. Aí o que aconteceu? Na Dinamarca, um professor lá, o Ørsted, ele começou a montar as pilhas dele, né? Ele dava aula de física, né? Dinamarquês, né? E numa dessas aulas, ele estava mostrando que se ligar um fio, o fio começava a esquentar, né? Porque os elétrons, eles circulam no fio, aí vai ter uma agitação das moléculas e esquenta. Aí quando ele fez isso, mostrando, né, esse aquecimento, tinha uma bússola
tinha uma bússola perto. Então foi um acidente, assim, né? Ele viu a bússola, de repente a bússola movimentou. Do nada, assim, será que foi algum fantasma? O que está acontecendo? E eu vou mostrar como que foi descoberto a relação entre a eletricidade e o magnetismo através dessa bússola aqui. Pessoal, olha, então tá bacana, o terceiro bloco ele vai mostrar esse experimento pra gente, então continua acompanhando aí o programa Avanço Tecnológico, volta já. Pessoal, voltamos para o último bloco do programa Avanço Tecnológico. Obrigado por você ter acompanhado até esse momento. O programa está muito bacana, né? Como eu comentei nos blocos anteriores, a gente está falando sobre teoria na prática. Para isso, estou recebendo aqui meu amigo Pedro Jesus. Ele que tem um canal no YouTube chamado Teoria na Prática, né? Ele é engenheiro, professor do Senai de Pindamonhangaba e está mestrando também em dispositivos eletrônicos pelo ITA. E está mostrando para a gente aqui, você tem todo esse conceito, até mesmo no canal, né, Pedro? Sim, sim. Sobre teoria na prática, mostrando essas características, né? Conforme nós falamos, acho que fica até mais interessante assimilar o conhecimento através da prática, né? Bem bacana o seu trabalho, parabéns, viu? Agora, do que nós falamos no segundo bloco, nesse último bloco agora a gente vai falar sobre a reprodução do campo magnético através da eletricidade, né? Você poderia mostrar para a gente esse experimento, por favor? Vou explicar como funciona. Bom, eu vou explicar o que aconteceu, né? Então, o Ørsted, quando ele ligou uma bateria, ele começou a circular a corrente, né? Os elétrons começaram a circular no fio. E daí ele percebeu que essa corrente elétrica que estava conduzindo ali no fio, ele produziu como se fosse um ímã. E esse ímã produzido pela corrente afetou a bússola, que tem um ímã também. Então ele percebeu na primeira essa relação entre a eletricidade e o magnetismo. Então existia, antes era o magnetismo aqui e a eletricidade aqui. Sim. Agora ele viu que existia uma correlação. Isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Aqui, eu vou colocar esse fio aqui. Vou colocar um fio aqui em cima da bússola, tá? E não tem contato físico, tá? Bom, quando eu energizar o circuito, ó, vai passar uma corrente nesse fio e vamos ver o que vai acontecer aqui com a bússola, tá? Vamos lá, 3, 2, 1, foi. Olha, mexeu. O que essa teoria trouxe de evolução para a ciência, Pedro? Bom, ainda aqui parecia tudo mágica, né? Movimenta, mas não tinha aquela aplicação ainda útil, né? Aonde que eu poderia usar isso? Então, o que aconteceu? Se existe a corrente consegue produzir um campo magnético, será que eu inverter, se eu pegar o ímã, será que com o ímã eu consigo produzir uma corrente elétrica? Fazer o caminho inverso? Então, essa próxima descoberta foi aonde a gente conseguiu produzir eletricidade com baixo custo, que é o que tem na usina de Itaipu. E assim surgiu a geração de eletricidade, no caso hidrelétricas e tudo mais. Que legal. Você pode reproduzir? Eu vou reproduzir agora para vocês. Olha só, aqui eu coloquei numa caneta mesmo, ó. Eu coloquei numa caneta um fio enrolado, tá? Então esse fio é um fio que eu vou enrolar no formato helicoidal, ó. Vou fazer uma bobina que a gente chama. É um fio de cobre, né? Fio de cobre. Certo. É o que eles tinham na época, era esse fio. Então eu simplesmente enrolei o fio. Legal. Só isso. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um ímã e vou aproximar aqui. Existe a teoria do Faraday, né? Que foi outro cientista, então a gente está vendo vários cientistas. O Faraday, ele disse assim, olha como é que é complexo o aluno entender. A variação do campo magnético, do fluxo magnético, produz uma força eletromotriz induzida numa espira. Como é que é complexo entender através de frases. Agora eu vou explicar esse conceito complexo através desse experimento. O que é variação? É movimentar. Sim, Isso sim. é variação. Então, tanto é que se não houver variação, se eu deixar o ímã parado, não vai acontecer nada. Não tem como gerar eletricidade a partir do nada, né? Então, eu preciso ter a variação do campo magnético. Então, seria isso aqui. Então, quanto maior essa variação, mais eletricidade eu vou produzir aqui. Simples. Esse é o conceito que tem lá no gerador.
E é isso que, por exemplo, Itaipu, conforme você falou, funciona até hoje, né? E de uma forma bem consistente, né? Isso. Vou colocar aqui para vocês, olha. É. Vamos fazer assim, eu tenho que colocar aqui, né? Ó, aqui está, eu estou medindo volts, tá? Só que é uma tensão bem baixa, tá? É milivolts, baixinho. Bom, então eu vou fazer a variação do fluxo magnético, ou seja, eu vou movimentar o ímã. Eu vou colocar dentro desta bobina, olha só. Coloquei, tirei. Quando eu tiro, ele marcou ali uma tensão, olha só. 0,9 milivolts. Legal. É uma tensão baixa, né? Mas eu estou provando que é possível gerar eletricidade através do campo magnético. Mas tem que ser um ímã, né? Claro, tem que ser um ímã para conseguir fazer esse efeito para dar ao inverso e gerar eletricidade. Isso, tem que ter esse campo magnético. Tem que ter esse campo magnético. Aqui, ó, olha só, aqui vai ficar mais claro numa escala maior, tá? Olha só, deixa eu virar aqui para vocês. Aqui eu tenho um motor que ele tem um ímã no centro e tem a bobina, que seria aquelas espiras aqui em volta. Então, quando eu rodar aqui, ó, eu vou produzir eletricidade e vou conseguir acionar esse LED aqui, ó. Olha só que bacana. Olha aqui, que show de bola, hein? Ó. Interessante, hein? Não, isso aqui, bacana para quem está assistindo, o nosso telespectador, ele consegue reproduzir isso aqui em casa. Facilmente. Né? Você pode falar alguns elementos que são necessários? Você falou de caneta, né? Eu preciso de um fio com esmalte, né? Esse fio é esmaltado, ele é como se fosse um revestimento. Certo. E eu só preciso fazer essa forma de enrolar. Isso. E aí eu vou conseguir gerar essa eletricidade aqui. Você percebe que nessa bobina que a gente chama, a bobina, eu aplico a eletricidade. Certo? Se eu aplicar a eletricidade, ele vai produzir um campo na bobina. Se eu colocar o ímã, ele vai fazer o inverso. O magnético vai produzir eletricidade. Legal. Então eu consigo fazer os dois. E daí, nessa mesma época, o Henry, né? Não é o Henry só. O Henry, ele fez assim, bom, eu vou aplicar a eletricidade nessa bobina e vou criar um ímã gigante. E ele fez isso e conseguiu levantar 350 quilos. Uma escala gigante, né? Legal. E eu vou mostrar esse eletroímã funcionando para vocês também. Agora eu vou aplicar a eletricidade aqui. Legal. Um eletroímã agora, né? Virou um eletroímã. Ô, Pedro, a gente está chegando ao fim do programa. Acho que dá para mostrar mais experimento. A gente vai ter um segundo programa com mais experimento na parte de física, né? Para o pessoal acompanhar. E sempre a gente vai estar colocando esses experimentos também no programa. Para quem quiser te acompanhar, como que faz para te encontrar? Eu tenho um canal no YouTube, ele chama Teoria na Prática com Pedro. Com Pedro, né? Você pesquisa lá, você vai encontrar o meu canal. Lá eu faço algumas playlists que são interessantes, que seria assim, eu pego um exercício do Enem, da FUVEST, de vestibular, e replico esse experimento na prática. Porque os alunos, eles estudam, né, para o Enem, né, mas é só teoria, eles não conseguem ver aquilo na prática. Então eu tenho uma playlist dedicada a isso. Muito bom, parabéns, viu? Mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Pessoal, obrigado por ter assistido até esse momento. Continue acompanhando toda a programação da Think TV, canal 25 e 525 da Clarinet. Um grande abraço, até o próximo programa Avanço Tecnológico.